quem nunca ouviu, né, pessoal, isso daqui? Pessoal, Jesus ele teve que cumprir a lei porque ninguém conseguia cumprir. Ele veio, cumpriu, porque nenhum ser humano conseguia obedecer, e agora ele aboliu a lei. E você, sem lei, pode ser salvo. Quem nunca ouviu falar nisso, não é verdade? Aí eu te pergunto, para que Deus ele vai instituir uma lei para um povo se o povo não ia conseguir obedecer? Faz sentido para você? Às vezes as pessoas confundem perfeição com obediência. Perfeito, pessoal, ninguém é. Agora, obediente você pode ser. Correto? Davi, por exemplo, ele cometeu vários erros, porém, ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele se arrependia e voltava atrás. Não confundam perfeição, com desobediência. São coisas diferentes. Vamos deixar o texto falar? Vamos lá. Mateus 5,17. Não penseis que vim destruir a lei. Se ele mesmo está falando que não veio destruir, porque muita gente usa esse versículo para falar, Jesus cumpriu porque ninguém conseguia, então ele aboliu. Se ele mesmo fala que não veio destruir, como que vocês falam isso? Só aqui já acaba com o argumento. Não penseis que vim destruir a lei ou profetas. Nem lei nem profeta ele veio destruir. Não vim destruir, mas cumprir. Ponto. Só aqui já bastava. Mas vamos continuar. A gente tem o termo plero, que é o quê? Tornar cheio, completar, preencher até o máximo, fazer abundar ou suprir. Verso 18. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só jota ou um só tio até que tudo seja cumprido. Para quem não sabe, pessoal, a expressão céu e terra não é esse negócio que o pessoal ensina por aí. Não, céu e terra era a nova aliança que o templo tinha que cair. Não, mentira. Céus e terra, no contexto bíblico, é o Olam Rabá, o mundo vindouro. Esses céus e terra ele só vai acontecer depois do juízo, que é os novos céus e nova terra. Esse aqui é o mundo presente. Então ainda não passou. Vocês entendem? Olha só. Qualquer pois, ó o verso 19. Qualquer pois que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, ele está falando de violar, tá? Será chamado menor no reino dos céus. Ó, você que fica falando que Jesus aboliu a lei, etc., você vai ser o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Correto? Aqui muitas pessoas isolam o versículo 17 e montam uma doutrina que Cristo veio cumprir porque ninguém conseguia e etc. Porém, ele fala que veio abundar e quando lemos abaixo ele diz que até nos pensamentos a transgressão é computada. Olha só. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O que é exceder aqui? Perisseu. Exceder um número fixo previsto, terá mais e acima de um certo número de medida. Ou seja, ser superior a deles. Não estou falando que é para mim e para você. Estou lendo o texto, tá? Depois eu explico. Até porque os escribas e fariseus da época de Jesus, eles falavam e não cumpriam, né? Eles só falavam, mas não faziam, não obedeciam. Aqui Jesus é bem claro, ele fala que eles tinham que ser superiores à proposta dos fariseus e escribas. Verso 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E quem disser a seu irmão raca será réu diante do sinédrio. E quem lhe disser tolo será réu no fogo do Gueena. Tá? O Gueena aqui é o fogo do juízo final. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai conciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta.
Isso aqui é claro que isso aqui faz parte do templocentrismo judaico. Porém, muitas pessoas querem ser judias hoje em dia, né? E falam esse negócio de altar. Pedem dinheiro sem conhecer as pessoas, mas primeiro, ele fala que a pessoa tinha que se reconciliar, para primeiro depois ofertar. Eu vejo um monte de gente por aí, traga aqui a sua oferta, né? Querendo ser judeu. E por que não lê isso daqui? Pessoal, antes de você trazer sua oferta, reconcilia com seu irmão primeiro. Eu não vejo ninguém falando isso, né? Engraçado. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e sejas lançado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ouviste se foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar já em seu coração cometeu adultério com ela, em seu coração. E para os que dizem que era impossível cumprir a lei, vamos ler alguns textos aqui do próprio Novo Testamento, tá? Primeira epístola de João 5,3 diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Romanos 2,13: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que a praticam a lei hão de ser justificados. Romanos 8,4: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne. Evangelho de Lucas, capítulo 1, 5 e 6. Olha que interessante. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Como é que você fala para mim que ninguém conseguiu obedecer? Irineu de Leão, comentário. O Senhor não aboliu a lei, mas a cumpriu, recapitulando em si mesmo todas as coisas e ampliando e estendendo os mandamentos da lei. Orígenes. Enquanto existir o mundo presente, nenhuma parte da lei deixará de ter seu significado, pois até mesmo o J e o tio possuem um sentido espiritual que deve ser cumprido. Orígenes, né? Tertuliano. Cristo não rejeitou a lei, mas confirmou aquilo que pertencia ao Criador, dizendo que não viera destruí-la, mas cumpri-la. João Crisóstomo. Ao dizer não vim abolir a lei, ele afasta toda suspeita contra si, e ao dizer vim cumprir, mostra que nada faltava à lei, mas que ela aguardava aquele que a realizaria perfeitamente. Mesmo os mandamentos que parecem pequenos não devem ser desprezados, pois aquele que os viola e ensina outros a fazê-lo diminui a própria alma. Agostinho de Hipona. Cumprir a lei não é fazer desaparecer o que foi escrito, mas realizar aquilo que ela prometia. Ou seja, esse chavão, Jesus veio aqui para cumprir a lei porque ninguém conseguia, é apenas um chavão. O próprio contexto já mata, né? Fora outros textos bíblicos, e até os primeiros cristãos também jamais defenderam isso.